Muito boa noite, telespectadores da Record News em toda Santa Catarina. A partir deste momento, Conexão ND, pela Record News, ND+, e veículos do Grupo ND, além das mídias sociais em todo o território nacional. Presença hoje de um convidado especial, o desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Presidente, boa noite, agradecimento já de início. O senhor prontamente acolheu o nosso convite e queremos aí que o senhor faça uma exposição sobre as eleições de Santa Catarina. Seja bem-vindo. Muito obrigado a você, Moacir. É uma satisfação imensa estar aqui no Grupo ND e poder falar a todos os telespectadores que nos acompanham. De início, queria a sua avaliação. É o seguinte, antes de entrar nos detalhes do processo eleitoral aqui no nosso estado, aparentemente foi um grande sucesso, porque em plena pandemia, com todas as dificuldades, parece que o planejamento funcionou de acordo, é isso mesmo? Perfeitamente. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina é conhecido pela sua eficiência e todo o planejamento, que já começa lá no ano de 2019, foi aplicado mesmo durante a pandemia, com o acréscimo dos cuidados que todos nós tivemos que ter com a saúde dos nossos servidores, dos juízes, dos mesários, dos eleitores em geral. Embaixador, o que não funcionou do que foi planejado pelo TRE? No TRE funcionou tudo muito bem, perfeitamente e adequadamente. Nós tivemos aquele problema que vocês acompanharam, que foi aquele problema no supercomputador lá do TSE, que atrasou a transmissão dos dados na totalização do primeiro turno, mas não atrapalhou em muito, né? A não ser aquelas 3 horas de um pouco de angústia dos eleitores, né, que ainda estavam esperando os resultados. Então, fora do sistema, o que é que na sua avaliação não funcionou de acordo? Então, no nosso TRE, tudo funcionou muito perfeitamente. E nos juízos eleitorais, né, tudo foi feito de acordo com o planejamento e a organização. Quando o senhor compareceu aqui com o vice-presidente, o desembargador Fernando Quarione, que também é o corregedor eleitoral, e toda a sua equipe técnica no seminário realizado aqui na sede do Grupo ND, o senhor manifestou preocupação e até anunciou medidas para o combate das fake news. Como é que foi esse combate? Elas aconteceram? Conseguiram combater preventivamente? Sim, as fake news elas atingem num primeiro plano a própria justiça eleitoral, né? Um movimento de deslegitimação da justiça eleitoral, que começou em eleições passadas já com um ataque à segurança da urna eletrônica. Neste ano também houve isso, sem dúvida nenhuma, mas houve um movimento de ataque ao chamamento do TSE para que as pessoas se inscrevessem como mesários voluntários. Houve uma grande campanha aí nas fake news, nas redes sociais contra isso. Mas tudo isso foi superado porque os números de pessoas, de eleitores que se inscreveram como mesários voluntários cresceu e muito. Então foi até uma derrota, digamos assim, das fake news. Um tiro do pé. Isso. E as fake news também atingem os próprios candidatos, né? Adversários que ficam se fustigando ali pelas fake news, né? Tanto na parte de inveracidade de conteúdos, né? Quanto a ofensas pessoais. Isso precisa ainda evoluir. É correta a avaliação que se tem aqui de Florianópolis, que na maioria dos casos os juízes eleitorais foram muito ágeis em combater as fake news? Perfeitamente. Os juízes eleitorais, eles, quando recebiam aquelas representações, no mesmo dia, mais tardar no dia seguinte, eles já estavam tomando a decisão de retirada de conteúdos e alteração do que tinha que ser alterado. Sobre o único problema que o senhor registra realmente no primeiro turno, que foi o atraso pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve, inclusive, uma manifestação do desembargador Fernando Quarione, né, em nome do TRE, a Brasília, para que voltasse o sistema descentralizado, porque o TRE catarinense sempre foi um exemplo para o Brasil inteiro. O senhor acha que esse atraso, esse erro, essa falha, que acabou sendo considerado até um certo vexame nacional, de alguma maneira gerou alguma desconfiança no eleitorado brasileiro? Naquela noite, sim, né? Porque as pessoas não entendem o procedimento. Mas depois o ministro Barroso ele fez intervenções muito boas a respeito do problema, porque deu transparência a tudo que aconteceu lá. E o sistema de urna eletrônica, que sempre foi atacado, ele se fortaleceu ainda mais, por 2 pontos. Pelo primeiro, porque a apuração em si, ela não acontece com a totalização.
ela acontece no momento em que o presidente da sessão eleitoral termina todos os trabalhos, fecha a urna e retira as mídias e já imprime naquele momento todo o resultado daquela sessão e afixa na porta da sessão eleitoral. Entrega cópias para os representantes de partidos que estiverem presentes, aos mesários, enfim, já está selada a apuração naquele exato momento. Depois a totalização é a oficialização, é a homologação e tudo mais. Presidente, o trabalho coordenado pela Justiça Eleitoral não poderia ter sucesso sem a participação dos voluntários. Eu gostaria que o senhor explicasse para Santa Catarina, para os nossos telespectadores do Conexão ND, por que no caso do voluntariado do TRE na Justiça, em todas as eleições, na verdade, as pessoas vão com muita responsabilidade e até parece com certo orgulho. Que fenômeno é esse que acontece nesse trabalho da Justiça Eleitoral, desembargador? Sim, momento cívico, né, Marcelo? Porque as pessoas querem participar do processo eleitoral de alguma forma, como mesários, ou até no próprio TRE nós temos os voluntários que assumem funções diversas daquelas que eles têm originariamente. E assumem de tal forma, com entusiasmo, né, com muita dedicação, que faz com que os trabalhos sejam realizados de uma forma até leve, né, até tranquila, porque todos estão muito engajados, né, e trabalham dia e noite. Às vezes dá a impressão que quem vai voluntariamente trabalhar como mesário durante as eleições tem algum tipo de prêmio material, alguma vantagem, mas não é isso aí não, né? Parece que o prazer é de contribuir para o sucesso do processo. É isso mesmo? A compensação existe, né? Mas sim, o mesário se inscreve porque ele quer participar. Até nós tivemos uma live que foi organizada pela Escola Judiciária Eleitoral, em que uma moça, que é filha de uma servidora nossa, ela se apresentou nessa live dizendo que ela participou como mesária voluntária primeiro porque a mãe disse para ela que era bom que ela participasse. E depois ela se entusiasmou de tal forma que aquilo ficou muito bom para ela. Mas a compensação existe, tem os 2 dias de folga do trabalho, que é previsto na legislação eleitoral, e também agora, aqui no estado de Santa Catarina, foi aprovada uma lei que dispensa o pagamento das taxas em concurso público, para mesários que já serviram, né, e para os jurados. Desembargador, uma curiosidade, quando o mesário se inscreve, participa, já está treinado, e no dia da eleição tem algum problema de saúde, algum acidente, enfim, algum imprevisto, qual é a solução? Bom, daí é a substituição, né? Quando realmente não tem condições, ele é substituído. Daí tem as várias formas de substituição previstas na legislação. Uma delas é antecipadamente o juiz eleitoral já ter ali voluntários também que possam substituir, ou então aquele modo tradicional, que é o presidente da sessão nomear pessoas que estão na fila de votação. Os primeiros ali são os potenciais substitutos dos mesários faltantes. No dia que os senhores fizeram a cerimônia lá da auditoria especial na sede da OAB, da urna eletrônica, numa colaboração, um acordo com o TRE, o procurador eleitoral, doutor Bertual, falou que milhares e milhares de processos ele teve que apreciar, não é verdade, para o registro das candidaturas. Bom, concluído o registro das candidaturas, aí ficam alguns resultados que são contestados na Justiça Eleitoral. Há muitos processos pendentes hoje na Justiça Eleitoral, do primeiro ou já do segundo turno, não? Não temos muitos processos pendentes. Nós tivemos em torno de 23 mil candidaturas registradas, porque eram 21 mil e tantas normais, e depois tem os substitutos e tal, chegou a quase 23 mil. E todos esses processos foram julgados pelos juízes eleitorais em cada uma das zonas eleitorais. E eventuais recursos vieram para o TRE e nós julgamos de candidatura mesmo, de registro de candidatura, foram todos julgados. E de resultado da eleição do primeiro turno? Sim, ainda não temos nenhum questionamento. Não tem nenhum questionamento? Não, só se nos juízos. Mas isso é inédito, não é não? Em princípio não conheço nenhum. Eu até pedi para fazer um levantamento, não apareceu nada ainda. Desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Jaime Ramos, qual é a sua explicação para a elevadíssima abstenção, não só em Santa Catarina, também no Brasil, mas aqui no nosso estado, 28% mais em Joinville e 31% em Blumenau?
No primeiro turno, não sei se chegou a tanto. Não, no primeiro turno Primeiro e segundo, né? 25, Ficou em 27. Não, no segundo foi mais alta, no primeiro foi 25, 27. 27 e 29. Isso. Agora deu 27 em Blumenau e 28 em Joinville. A nossa média histórica é 22%. Né? Então, não é uma elevação tão grande em relação ao que nós estamos vivendo, né? Que é a pandemia da Covid-19. Se esperava, sim, que houvesse uma abstenção maior em razão de até as pessoas mais idosas já não são mais obrigadas a votar, então elas têm receio, é justo que fiquem em casa. Né? E as pessoas que contraíram, as pessoas que moram, né, vivem com doentes da Covid, também têm condições de fazer justificativa, não compareceram. Para a análise do presidente, então, o problema maior foi o Covid-19, foi o problema do grupos de risco que evitaram, não teve nada a ver com, por exemplo, fuga para as praias durante os dias de verão intenso, Blumenau, Joinville, por exemplo, nesse último final de semana, bastante calor. O problema do e-título também acabou não influenciando, na sua opinião, não? Não, eu acho que não, acho que não influenciou, não. Pode ter influenciado em alguma medida, né, mas eu acredito que não, que é a Covid mesmo, né, porque esse número, essa elevação de 6 pontos percentuais em relação à média histórica, eu penso que não pode ser diferente do que a gente analisa em relação à Covid. Uma análise do senhor sobre o e-título, porque a justificativa para a ausência na eleição antes era um processo burocrático, até que exigia a presença física, preenchimento de um processo, requerimento e tal. E agora com o aplicativo no celular faz. Isso. Ele não está estimulando aí, hoje eu li uma matéria sobre isso, né, de que a Justiça Eleitoral está estimulando o voto facultativo no Brasil. Olha, pode ser até estudado, né? Eu sou favorável ao voto facultativo desde que haja garantia de que os eleitores estão um pouquinho mais maduros, né? Maduros no sentido de cultura de ética em eleição, né? E de participação democrática. Mas o que eu posso dizer é que o e-título ele foi um instrumento que foi encampado pelo TSE, foi criado lá no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e depois acoplado a ele o georreferenciamento que foi criado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Esse e-título ele traz várias funcionalidades, não apenas a justificativa. Inclusive os eleitores que precisavam saber o seu local de votação iam para o e-título. Perfeito. E a justificativa, a funcionalidade mais presente ali é quando o eleitor estava fora do seu local, do seu domicílio eleitoral. Então ele imediatamente acionava ali o e-título e fazia a justificativa. O georreferenciamento captava o lugar onde ele estava e, portanto, estava justificado que ele não estava no seu domicílio eleitoral. Portanto, já as pessoas que ficaram doentes, né, não puderam comparecer, que vão ter que comprovar isso, né, situação de saúde, essas pode fazer pelo e-título também, acoplando o documento, ou pelo site do TRE ou do TSE. Hipoteticamente, eu estou em Florianópolis com a minha família, moro em Florianópolis, meu título é de Florianópolis, mas aí eu tenho muitos casos aqui de Florianópolis que tem apartamento em Balneário Camboriú. Aí, com um dia de calor, está em Balneário Camboriú, e-título justifica, está justificado. Isso não pode ter acontecido? Quem está fora do seu domicílio tem direito de justificar. Agora, não é justo em relação aos demais eleitores que preferiram ficar. Né? Nem está cumprindo o dever cívico, né? Está cumprindo o dever cívico. O e-título era um aplicativo muito prático para facilitar a vida do eleitor. Isso. Mas, de repente, alguns eleitores possam ter também optado por essa... Daí não é ético, né? Daí é aquilo que eu te falei, né? É a cultura de ética que tem que prevalecer. Desembargador, o senhor esteve visitando junto com o procurador eleitoral, junto com o vice-presidente, desembargador Carione, no segundo turno, Blumenau e Joinville. Qual foi o significado e qual foi a reação dos que estavam trabalhando lá nessas duas cidades importantes de Santa Catarina no segundo turno, agora domingo? Pela primeira vez, o TRE se fez representar pelo seu presidente, pelo seu vice-presidente e corregedor e também 3 juízes da corte. Fomos a Blumenau e a Joinville para apoiar e nos fazer presentes no local das votações, né? Nos municípios em que houve o segundo turno.
já que Florianópolis não teve, né? Então nós tivemos essa oportunidade de comparecer em Blumenau e Joinville e apoiar os juízes, os servidores eleitorais, os mesários, enfim, nos fazer presente perante eleitores, candidatos, né? Respeitando todos eles. Alguma reclamação, alguma reivindicação durante essa visita lá dos juízes? Não. Não, absolutamente. Os juízes nos receberam de uma forma muito cordial e eles estavam muito preparados, os juízes, né? Organizando ali o que tinha que ser feito, realizando o seu trabalho e nos recepcionaram. Presidente, o processo eleitoral se conclui com a diplomação dos eleitos. Já está convocada, né? O senhor mandou já o documento para os juízes eleitorais. Esse ano, com a pandemia, mudou tudo. Mudou. Os juízes reivindicaram que o TRE fizesse uma regulamentação da modalidade de diplomação. A diplomação pode acontecer do dia 15, do dia 16 até o dia 18 de dezembro. Antes disso não pode, porque até o dia 15 é o prazo para os eleitos apresentarem suas prestações de contas. Sem a prestação de contas apresentada, eles não serão diplomados. Então, o TRE baixou uma resolução permitindo que os juízes escolhessem entre 3 modalidades de diplomação. Ou presencial, muitos juízes já declararam que querem fazer presencial, até porque é uma grande festa da democracia para os eleitos. Pode ser feito também virtualmente, que seria com a publicação do edital. Esse edital é sempre publicado, né, para designar o dia e hora da diplomação. Então, virtual no sentido de que publica o edital e no dia e hora o juiz assina os diplomas eletronicamente e disponibiliza no site do TRE. Todo candidato que foi eleito, ele recebe o seu diploma, imprime pelo site do TRE. Isso é assim em todas as modalidades. Ou então por videoconferência. Também será disponibilizado o link para que os eleitos compareço na sala de videoconferência. É evidente que para os candidatos, seus familiares e amigos, militantes partidários, né, o ideal seria o presencial. E os juízes, certamente, tendo condições, né, de segurança, podem fazer também pela via presencial, claro, com distanciamento, essa coisa toda. O senhor tem alguma informação? Quantos casos vai acontecer em Santa Catarina? Não tenho ainda esse levantamento, mas é claro que o presencial é muito mais bonito, né, em relação à festa da democracia. Coroação para os candidatos também. A coroação dos candidatos. Mas, claro, todas as regras sanitárias têm que ser respeitadas e isso os juízes vão fazer. Estamos apresentando Conexão ND, hoje com a presença do desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Em minutos voltamos depois do rápido intervalo comercial. Este é o Conexão UND pela Record News de Santa Catarina, também com exibição posterior pelo ND+, e veículos do Grupo ND aqui Estado e redes sociais. Presença hoje honrosa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jaime Ramos. Presidente, última etapa é a diplomação dos eleitos e queríamos saber sobre a questão do recadastramento. O TRE reinicia o processo de recadastramento dos eleitores aqui no Estado? Sim, Marcelo, nós tivemos com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Reinventou-se com a tecnologia da informação o atendimento virtual, eletrônico de todos os eleitores, com que foi possível encerrar o cadastro eleitoral para as eleições municipais de 2020. E agora, dia 9 de dezembro, já foi determinado pelo TSE, que se abra novamente o cadastro eleitoral, para que os eleitores façam as suas novas inscrições, as suas transferências, só que pelo modo também eletrônico. O eleitor vai no site do TRE e ali ele encontra tudo o que ele precisa saber para fazer a sua inscrição. Portanto, o biométrico está fora nesse momento, descartado?
a coleta biométrica está dispensada nesse momento. E posteriormente o eleitor vai ser convocado para comparecer quando possível. É possível concluir todo o processo de cadastramento pela via virtual sem problema? Sem problema nenhum. Quando há um probleminha ali, o servidor do cartório entra em contato com o eleitor, esse eleitor terá informado seus contatos para poder ter esse contato. E eu posso dizer até que tenho testemunho de uma sobrinha que fez o cadastramento dela, o inicial, lá antes do dia 9 de maio, e ela disse, olha, entraram em contato comigo, me perguntaram isso, aquilo, e eu cumpri o que eles precisavam, e logo em seguida veio o título pronto. Então foi rapidíssimo, ela tinha o título na mão. Diante da polêmica provocada pelo atraso no primeiro turno, alguma possibilidade de voltar à autonomia dos tribunais regionais eleitorais? Pois é, o desembargador Fernando Caione, que é o nosso vice-presidente e corregedor, ele fez essa moção ao presidente do TSE, porque historicamente o TRE tem agilizado, né, a apresentação dos resultados das eleições. Mas esse procedimento de totalização também não é ruim. Porque centraliza tudo no TSE com os supercomputadores que eles têm, que eu diria assim, o custo desse procedimento, desses equipamentos, ficaria menor do que se tivesse que distribuir para todos os 27 tribunais regionais eleitorais. Mas sim, pode ser estudada essa forma, digamos assim, supletiva de informação aqui no próprio TRE. Como se possibilitou no primeiro turno, vocês acompanharam que em determinado momento o TSE ainda não tinha terminado a apresentação dos resultados dos vereadores da capital e nós já apresentamos no telão para toda a imprensa, baseado num sistema que foi disponibilizado aqui pelo TRE. E isso pode ser feito também em qualquer das eleições. Ontem nós estávamos também preparados para fazer isso. Mas como o resultado veio em tempo adequado, né, então nós não precisamos fazer isso. Tem sido praxe, depois das eleições, o TSE convocar os presidentes dos tribunais regionais. Isso deverá acontecer esse ano também. O senhor pretende levar algum documento com algum tipo de reivindicação sobre algumas falhas ou algum problema, ou enfim, alguma inovação para as próximas eleições aqui em Santa Catarina? Eu pretendo, na verdade, fazer um apanhado geral sobre o desempenho tanto do TRE, né, mostrando a nossa eficiência e fazendo algumas críticas, talvez, algum comentário a respeito do que ocorreu no TSE. Que neste ano o ministro Barroso ele fez várias reuniões com os presidentes de TRE, ele absorveu várias das nossas reivindicações, das nossas sugestões, e algumas não foram colocadas em prática, mas eu acho que saiu a contento de qualquer forma, né? Presidente, finalmente, a Justiça Eleitoral tem uma tradição em Santa Catarina de agilidade, além de eficiência, de agilidade não apenas na apuração, agilidade também nos processos, né? Quer dizer, ela consegue cumprir os prazos, né, dos registros dos candidatos, depois dos recursos contra o resultado aqui ou ali no processo de apuração e até depois da diplomação, na verdade. Então, isso eu acho que é consenso estadual, esse destaque da Justiça Eleitoral. A pergunta é a seguinte: como o senhor é um magistrado de larga experiência, altamente qualificado aqui em Santa Catarina, a pergunta que não quer calar: por que isso acontece na Justiça Eleitoral e não acontece no resto do Judiciário? Acontece também no resto do Judiciário, Moacir, é que eu acho que muitas pessoas não veem, mas o resultado do nosso TJ, por exemplo, é fantástico, né? Durante a pandemia foram milhões e milhões de decisões e despachos, atos praticados, vários milhões. E no TRE é um pouquinho mais reduzido esse número de processos, né? Mas a agilidade do TRE é em razão daquilo que se pode dizer até de uma forma jocosa, né? O processo está no nosso calcanhar. Nós temos que andar para frente rapidamente porque ele vai passar por cima de nós, no sentido de que o registro de candidatura tem que estar pronto antes da eleição. Questionamento sobre propaganda eleitoral, pesquisa eleitoral, tem que estar pronto antes da eleição. Então, nós agilizamos muito. Mas agilizamos também porque o corpo de servidores e juízes é muito qualificado. E nós nos servimos disso aí.
para dar essa aparência de agilidade. Eu acho que não é só uma aparência, é a realidade da agilização. Quando eu falei da falta de agilidade no comparativo, né, não falei do judiciário estadual, falei do judiciário em geral. Você vê que tem mais de 30 anos o processo Santa Catarina sobre a questão dos rotos está lá, pendurado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, eu gostaria que do seu enfoque, né? Isso é porque o processo de julgamento, o número de recursos exagerado no Brasil, nos nossos códigos, falha de pessoal, enfim, o que o senhor identifica que, para agilizar, para tornar os processos mais facilmente, como acontece? Claro que como a justiça eleitoral acho que não é possível, né? Porque, como o senhor falou, os senhores trabalham sob pressão do tempo, né? Então é uma situação diferente. Mas qual seria, na sua avaliação, com a sua experiência? É o exagerado número de processos? Quer dizer, quem tem dinheiro no Brasil, desembargador, como o senhor sabe, né? Vai recurso em cima de recurso em todos os tribunais até a última instância, né? Você falou muito bem, o número exagerado de processos, a facilidade com que as pessoas propõem ações. E propõem ações, às vezes, com as mais variadas teses as mais absurdas possíveis. Isso congestiona o Poder Judiciário. Não congestiona só com as teses absurdas, também com os processos lícitos, né, bons, né? Mas porque são muitos, né? Mas há uma série de fatores que impulsionam esse número. E com relação aos recursos, você estava falando dos recursos de Brasília, né? Fica imaginando 11 julgadores para centenas de milhares de processos. É possível fazer isso em tempo recorde? Não tem condições. Além disso que eu estou falando, quando eu estou no carro, eu estou ouvindo a Voz do Brasil. Outro dia eu vi uma Voz do Brasil, um recurso, o ministro julgando, o Supremo Tribunal julgando um recurso de um pescador que foi condenado pelo IBAMA porque pegou uma garopa de 60 quilos. Isso jamais poderia chegar no Supremo, né, ministro? Não poderia chegar. Não é pelo fato em si, né? Mas é pela insignificância da coisa, teria que ser resolvido aqui embaixo. É que tudo vira constitucional, né? E o que é constitucional vai para o Supremo Tribunal Federal. Desembargador, tempo à disposição para a sua despedida, se você quiser fazer alguma outra consideração sobre as eleições em Santa Catarina, sobre o nosso eleitorado. Aliás, nota 10 para o eleitorado, porque tranquilo, sem registro, mas alguma ocorrência não, né? Não, no segundo turno nós tivemos 0 ocorrências policiais eleitorais e tivemos substituição de 10 urnas em Joinville e 2 em Blumenau, o que é normal. Mas como você falou, parabéns aos eleitores, sim, porque os eleitores compreenderam a necessidade de cumprir as regras eleitorais e sanitárias. Compareceram usando máscara, compareceram fazendo distanciamento, aquelas aglomerações, sim, também existe, né, porque é quase que inevitável, embora proibido, né? Mas foi muito menor. O que se ouviu falar de ontem é que as filas fluíram muito rapidamente na votação. E os eleitores, sim, estão de parabéns também, porque estão evoluindo no sentido da ética na política, né, da participação mais efetiva na democracia. E eu tenho que agradecer a eles, aos mesários, né, eu não posso deixar de terminar aqui sem agradecer muito aos mesários que trabalharam, aos servidores da Justiça Eleitoral, à imprensa que nos ajudou muito. A imprensa cumpriu o seu papel? Cumpriu o seu papel, sim, porque a nossa Ascom, né, muito atuante, ela disparava informações o tempo todo e a imprensa absorvia e já colocava no ar. E os eleitores foram se informando, né, enfim, aprendendo, né, tudo aquilo que era preciso saber em relação principalmente ao nosso momento, né, de pandemia e também das próprias eleições. Os juízes eleitorais, promotores eleitorais foram fantásticos, né? Todo mundo. Desembargador Jaime Ramos, mais uma vez agradecimentos. Quando o senhor foi convidado no sábado, ainda em Blumenau, em visita oficial, prontamente atendeu o nosso convite. Estamos honrados com a sua presença. Muito obrigado. Conte com o Grupo ND para divulgar as boas ações da Justiça Eleitoral em Santa Catarina. Muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Grupo ND e a todos aqui.